Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Para pensar hoje, Olá, queridos do Pensar Hoje. Estou aqui de volta depois de umas férias, um tempo também que eu tirei para cuidar de mim, e eu estou muito contente de estar de volta. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre consideração. Eu tenho conversado com muitas pessoas e aqui ou ali eu ouço alguém dizer assim: isso foi uma falta de consideração. Essas pessoas não têm consideração comigo. Em alguns atendimentos que eu faço, eu ouço algumas pessoas dizendo: fulano não me considerou. E aqui em casa nós estamos estudando Hebreus. Meu marido tem um grupo de estudos bíblicos que estuda Hebreus. E eu me deparei esses dias com o capítulo 3 de Hebreus, versículo 1, que diz assim: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai Jesus. Eu quero fazer alguns pensar hoje, né? Alguns próximos aí sobre consideração, mas eu quero começar falando sobre considerar Jesus. Em outra tradução diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. É o mesmo versículo. E aqui está dizendo que, ou deixando implícito, né, que considerar alguém tem a ver com fixar os olhos nessa pessoa, estar atento a essa pessoa. E eu gostaria de perguntar para você: você tem estado atento a Jesus? Eu sei que hoje a grande maioria das pessoas, sejam elas cristãs ou não, elas até declaram que amam Jesus, que têm apreço por Jesus, que têm admiração por Jesus. Mas o que é considerar? Considerar tem a ver com respeito, de respeitar Jesus, tem a ver com o respeito por Jesus e por toda a sua obra, com a deferência, com a atenção, com a grande estima pelo que ele é, pelo que ele fez, pelo que ele faz e pelo que ele fará. Considerar também tem uma conotação de examinar. Então, observar atentamente Jesus, seu caráter, no mais minucioso aspecto, nos mais pequenos pormenores. Então, a pergunta novamente é: você tem considerado Jesus? Será que eu tenho considerado Jesus realmente como é o imperativo desse texto bíblico em Hebreus? Mas considerar não para por aí. Considerar também tem a ver com ponderar, apreciar Jesus com maturidade, estudar detidamente sobre Jesus e seus princípios. E considerar tem a ver também com pensar e meditar, formar ideias e convicções sobre Jesus, estar conectado com ele. Quando nós pensamos, então, em considerar no aspecto de ter consideração, respeito, admiração, estima, quando a gente pensa em considerar no sentido de examinar atentamente uma pessoa, quando a gente pensa em considerar, ponderar de maneira madura, apreciar alguém de uma maneira madura, e também de pensar e meditar, eu cheguei à conclusão que eu não tenho considerado Jesus no tanto que eu deveria considerá-lo. E sabe, nós falamos, nós cantamos que nós amamos Jesus. Tem uma música linda que diz assim: eu amo Jesus e na sua luz posso enxergar. E nós declaramos essas coisas em versos e prosa, né? Nós falamos isso. Mas a Bíblia está dizendo: olha, considere Jesus, fixe os seus olhos em Jesus, olhe para Jesus. E eu acho interessante esse ponderar, né, que tem a ver com considerar, que é apreciar de maneira madura.
Então, muitas vezes nós apreciamos Jesus, mas não de uma maneira considerável. Nós apreciamos Jesus, porque ele morreu por nós, porque ele me salvou, mas às vezes não é de uma maneira madura o considerar Jesus, o ponderar, o quanto ele sofreu, o quanto ele deixou na sua glória e deixou de glória para estar conosco, o quanto ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós precisamos considerar mais Jesus, o que ele veio fazer aqui, o que ele tem feito na minha vida e na sua vida. Você tem considerado Jesus? Será que eu tenho considerado Jesus? Será que eu tenho retirado tempo, investido tempo do meu dia para parar e considerá-lo da maneira correta? É tão ruim o oposto de consideração, né? A falta de consideração nos leva a nos sentirmos rejeitados, nos leva também a uma sensação de indiferença, de que nós não fazemos muita diferença. Qual é a diferença que Jesus realmente faz na sua vida? Quanto é que você se aprofunda, não só nesse Jesus histórico dos evangelhos, que já seria muita coisa, mas quanto mais você anda pelas epístolas de Paulo, pelas epístolas pastorais, quanto mais você percorre o Novo Testamento, quanto mais você estuda até no Velho Testamento todas as promessas que foram feitas com relação à redenção e à nova aliança que Jesus traria para nós, e quando nós chegamos no Apocalipse, nós vemos ali falando e mostrando um Jesus Rei dos reis, Senhor dos senhores, com todo o poder, com um cetro nas suas mãos para governar o mundo. Será que nós temos considerado Jesus? Ou Jesus tem se tornado tão somente aquele nosso amiguinho chegado aqui, que eu converso, que eu falo, que quando eu erro eu digo, foi mal, ups, foi mal. Não, a Bíblia está dizendo, considere Jesus, olhe fixamente para ele, considere-o em todas as tuas veredas, diz um outro texto bíblico. Então eu quero te desafiar nessa volta do pensar hoje. Pense bastante. Qual é o nível de consideração que você tem para com Jesus? Qual é o nível de consideração que você tem pela obra que ele fez, pelo mundo, pelas pessoas e pela obra que ele tem feito em você, em mim? Qual é o nível de consideração que nós temos por Jesus? Então, para você pensar hoje e mudar. Um grande beijo. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir.